Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos gravar agora mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. É a nossa 17ª mesa redonda. E o tema que a gente vai abordar é mediação e arbitragem em conflitos societários e empresas familiares. Bom, a gente sabe que a lentidão processual é o principal problema do judiciário, né? Um processo judicial pode ter aí inúmeros recursos, desde embargos de declaração, agravo de instrumento, apelação, recurso originário, recurso extraordinário, recurso especial, agravo em recurso especial ou extraordinário, embargos de divergência, e falando assim parece até piada, mas é verdade. Ou seja, um processo judicial pode passar pelo julgamento de um juiz de primeira instância, de segunda instância em um tribunal e chegar ainda ao STF ou STJ, com todos esses recursos que a gente falou, para finalmente, quando a empresa provavelmente já estiver quebrada e a família também, ou já não estiver mais aqui, né, a gente chegar numa decisão final. A gente sabe que acionar o judiciário para uma solução de conflitos, em geral, é burocrático, caro e demorado. Mas a gente também sabe que os conflitos são inerentes aos seres humanos, né? E como resolvê-los, então, se o judiciário, às vezes, não é visto como uma boa opção? Bom, é aí que entram, então, as técnicas de mediação, de negociação e arbitragem. Para falar sobre esse tema, a gente vai conversar aqui com os nossos especialistas. O Amedeo Papa, que é administrador de empresas, é advogado e mediador, membro do Conselho de Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e mediador de diversas câmaras de comércio. É coautor dos nossos livros Empresas Familiares e Famílias Empresárias, Governança e Planejamento Sucessório, que é esse aqui, que a Ana, por sinal, também é coautora, e Aspectos Relevantes da Empresa Familiar, os dois do GEF. E o Amedeo é também sócio fundador da Praxis Consultoria. Vamos falar com a Ana Lúcia Arduin, que é advogada, formada pela PUC, especialista em Direito Empresarial e Societário. Ela é mestre em Direito Comercial também pela PUC, tem formação em Mediação pelo GVLO, em Governança Corporativa pelo IBGC, membro do IDSA e vice-presidente da Comissão de Direito Societário da OAB de São Paulo, Pinheiros. É também sócia fundadora da Arduin Sociedade de Advogados. E a Vera Cecília Monteiro de Barros, que é advogada, mestre e doutora em Direito pela USP, professora de Técnicas de Negociação, Mediação e Arbitragem na FAAP, é presidente do Comitê de Coordenação da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB de São Paulo, diretora do Comitê Brasileiro de Arbitragem, autora de diversos livros e artigos jurídicos na área de arbitragem e mediação, vai ser coautora do nosso próximo livro. É sócia também da Selma Lemes, advogado, mais importante, ela é minha prima querida. E eu sou a Roberta Prado, sou a coordenadora do GEF e eu vou mediar essa conversa. Eu vou começar perguntando para a Vera. Aliás, Vera, antes da gente dar início aos debates, explica para a gente rapidamente qual que é a diferença entre arbitragem e mediação. Tá sem som, tá sem som. Isso acontece muito. Primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite à Roberta, minha prima querida. É uma grande alegria estar aqui nesse encontro virtual do Grupo de Estudos de Empresas Familiares da Faculdade de Direito da FGV. E uma honra participar desse debate sobre mediação e arbitragem com meu amigo Amedeo Papa, que é companheiro e colega do Conselho de Mediação do CANCE-CBC, e a Ana Arduin. Muito bom estar aqui nesse debate hoje. Bom, Roberta, respondendo a sua pergunta, essa pergunta parece ser muito simples e óbvia, mas acaba sendo muito pertinente, porque, por incrível que pareça, muitas pessoas, inclusive muitos advogados, desconhecem a diferença entre arbitragem e mediação. Muita gente acha que é a mesma coisa, são métodos extrajudiciais de solução de conflitos e que eles seriam muito parecidos. E, na verdade, eles não são, eles são coisas absolutamente distintas.
Eu sempre gosto, quando eu dou aula na graduação, na primeira aula do curso, eu gosto de explicar que a gente tem basicamente 2 grandes blocos de métodos de resolução de conflitos. De um lado, a gente tem os métodos que nós chamamos de autocompositivos, né, que são aqueles onde as partes buscam um consenso para aquele conflito, com ou sem a ajuda de um terceiro, e aqui se encaixa a negociação, a mediação e a conciliação. E no outro bloco, no outro extremo, nós temos os métodos que nós chamamos de heterocompositivos, que são aqueles métodos adversariais de solução de conflitos. E aí, aqui, o conflito ele é administrado e resolvido por um terceiro, que é escolhido ou não pelas partes, e essa decisão do terceiro, ela vincula as partes. E aí, aqui, nesses métodos heterocompositivos e adversariais, estão a arbitragem e o poder judiciário. Então, nessa divisão, a gente já percebe que a arbitragem está muito mais próxima ao judiciário até do que a mediação. Ela é uma decisão que é vinculativa e imposta por um terceiro. Então, são realmente institutos bem distintos. A grande semelhança deles, o que os aproxima, é que são métodos extrajudiciais de solução de conflitos, mas são institutos diferentes. E são mais simples também, né? A arbitragem seria um processo judicial sem todos esses recursos que a gente falou antes, né? Então, muito mais rápido. Amedeu, pegando o gancho aí com o que a Vera falou, explica um pouquinho a diferença entre negociação e mediação, que são 2 temas que você atua muito profissionalmente. E depois conta para a gente como é que tem funcionado aí na sua experiência esse uso combinado de mediação e arbitragem, essa cláusula escalonada, MED-ARB, e se ela é compatível com empresas familiares. É um monte de perguntas, você pode responder todas na ordem ou pular algumas, como você preferir. Também, primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez. Acho que você sabe, todos sabem, que eu sou fã de carteirinha e membro com muito orgulho do grupo há mais de 10 anos, e compartilhar aqui essa conversa com a Vera, que é presidente lá do conselho, a gente convive e fala muito sobre esse tema em outro contexto, e com a Ana, que nós nos formamos juntos. Você leu o currículo dela, a mediação, já falando um pouquinho, respondendo, uma profissão jovem, não sei se nós somos tão jovens assim, mas essa formação, ela vem, muita gente como a Ana, eu não sei se eu me incluo ou não, mas extremamente competente e reconhecida no mundo do direito, também incorporou essa competência da mediação de uns tempos para cá, especialmente desde 2015, quando passou a lei de mediação, né, no caso da arbitragem, a Vera comentou e sabe, já tem mais de 20 anos, né, que está, vamos dizer, abraçada pela Constituição e consagrada no Brasil. A mediação é mais recente e acho que a gente se insere, todos nós, de uma forma ou de outra, nesse contexto. O que eu poderia falar assim, de uma maneira bem simples, distinguindo a mediação da negociação? São muito próximas. A grande diferença, talvez, e eu deixo um espaço depois para pensarmos juntos, é a presença do terceiro, imparcial. A mediação é uma negociação assistida, a gente costuma chamar. Então, ela se reveste de outras características que a gente pode falar um pouquinho, mas, na essência, e principalmente no universo empresarial, a mediação pode ser aplicada para vizinhança, para guarda, para uma série de questões muito práticas e que afetam todos nós no dia a dia, mas, no contexto empresarial, ela assume, ela se reveste desse caráter de negociação com uma diferença. Em vez das partes negociarem diretamente com ou sem advogado, elas convocam, elas chamam um especialista, como você falou, se bem que acho que todos nós temos visões sobre o que quer dizer especialista, e se precisa ser especialista para ser um bom mediador ou mediadora. Se der tempo, a gente fala um pouco disso, mas é um especialista em conflito, é um especialista em negociação e num método, como a Vera falou muito bem, amigável, consensual, de tratar dos interesses. Então, em resumo, uma primeira resposta curta é: na negociação, a gente tenta dar conta, tenta se valer dos nossos recursos e, eventualmente, de advogados ou internos, se for o caso de empresa, do próprio jurídico, ou de um escritório, para negociar algo. Quando esse espaço acaba ficando um pouco congestionado,
antes de ir para uma arbitragem, ou mesmo para o judiciário, a gente pode convidar um terceiro, uma terceira imparcial, individualmente ou em dupla, em comediação, para ver se facilita essa negociação. Acho que é o que eu diria assim inicialmente. Se a Ana quiser contribuir, a Vera, também super bem-vinda. Então, Ana, vamos continuar aqui também nessa linha. Aliás, eu ia até falar, vocês três fizeram direito na PUC, né? Eu achei interessante essa mesa, eu nem tinha me dado conta quando eu convidei vocês, mas assim, a Vera se formou em direito e trabalha super especialista em arbitragem, né? A Ana se formou em direito, super especialista em societário e foi também depois buscar a mediação, mas trabalha mais, se for o caso, eu acredito, com litígios societários. E o Amedeu fez o caminho contrário, ele começou trabalhando com negociação e mediação, e aí foi fazer direito, né? Mas, enfim. Exato. Mas, Ana, na sua experiência, aí cada um tem uma visão um pouco diferente em razão da atividade profissional, né? Mas a sua experiência aí como advogada, especialista em direito empresarial, societário, quais são os prós e os contras que você vê de cláusulas prevendo mediação e arbitragem, agora que a gente já sabe bem a diferença em contratos sociais, acordos de sócios e outros contratos societários? Roberta, primeiro é um prazer enorme estar aqui nesse encontro virtual do GEF, com você, com a Amedeu, com a Vera, trocando essas nossas experiências. É um grupo muito especial e eu fico sempre na torcida da retomada dos nossos encontros presenciais. Bom, para a gente não se perder muito nessa discussão que é tão extensa, né? Eu advogo há muitos anos em direito societário, fusões e aquisições, acordos de acionistas, mas sempre na parte inicial do negócio, né? Sempre na parte quando o negócio está sendo formado, constituído, ou quando está entrando um sócio novo, ou quando está acontecendo um greenfield, né? Um investimento do zero num projeto, numa aventura aí, empresarial. Então, eu fui construindo, na verdade, até a minha chegada na mediação tem a ver com isso, com a minha própria percepção, né? Eu fui construindo ao longo dos anos uma visão de que o que nós fazíamos em termos de assessoria legal, né, na formação desses negócios, puramente, exclusivamente baseado naqueles acordos, naquelas cláusulas mais óbvias, né, mais consolidadas na prática jurídica, quase não ajudavam muito nos momentos de crise, nos momentos de conflito, nos momentos de impasse societário. E isso foi me gerando uma certa busca interna por outras ferramentas que pudessem agregar mais valor para essas partes, né? E que nos colocasse, nós advogados, nos colocasse uma posição muito mais de trazer à baila, né? Trazer esses incentivos, essas dicas, essas sugestões para esses sócios empreendedores que muitas vezes não visualizam no momento inicial a possibilidade do conflito e o custo do conflito. Então, eu comecei a perceber que havia ali um ganho, né, uma geração, uma criação de valor para o negócio, se nós, como advogados, pudéssemos provocar essa reflexão para os empreendedores, para os investidores, desde o momento inicial, da importância de ter outras ferramentas para o momento do conflito, tá? Então, assim, você me perguntou da importância da cláusula, né? Claro que eu, como advogada, vou ser favorável, vou advogar pela inclusão de cláusulas que propiciem aí essas ferramentas, colocar à disposição das partes ferramentas para a solução do impasse. Quais ferramentas? Inúmeras, tá? Eu posso tanto trabalhar na construção dos acordos com cláusulas, né, que já induzam as partes a buscarem um certo consenso para mitigar a existência do conflito, gerando uma rotina de conversas, reuniões prévias, conselhos, comitês, dividindo atribuições, para que a gente gere
mais transparência no processo decisório e, com isso, um ganho efetivo na maturidade da decisão que tem que ser tomada e com a mitigação do conflito, portanto, como também, já que o conflito é inerente, né, à nossa condição humana, quando ele se instalar, a gente ter outras soluções ali que possam ser acionadas. Então, eu defendo, sim, a inclusão de cláusulas. Agora, a cláusula tem que ser olhada no contexto de cada transação, de cada negócio. A gente não tem fórmulas mágicas e prontas para tudo. A gente pode, depois aí eu vou convidar o Amedeu e a Vera a palpitarem, mas a gente pode trabalhar com a mediação ad hoc, né? A mediação realizada em câmaras que já estão lá com todo o seu, né, todo o seu conhecimento, o seu sistema, suas regras à disposição das partes. E a gente tem a possibilidade de construir um acordo entre as partes para a submissão de um conflito à mediação no curso do conflito, que seria aí propriamente não a cláusula já previamente estipulada, mas um termo de mediação, de submissão do impasse à mediação no momento em que o conflito se instala. E depois a gente pode voltar, mas só para ser breve, não me estender muito, a única cautela que eu gosto de colocar como um ponto para chamar atenção é que, enquanto, até para a gente fomentar essa cultura de pacificação do conflito, né, fomentar essa discussão para que ela alcance algum resultado, é uma cláusula que as partes deveriam se abster de algum litígio propriamente dito, né, seja estatal, seja via arbitragem, enquanto essa mediação está sendo testada, né, porque seria muito ineficiente se a gente iniciasse um procedimento de mediação e uma das partes já acionasse o judiciário ou um tribunal arbitral simplesmente porque o acordo de acionistas assim permitiu. Então, acho que convém colocar ali uma previsão de que as partes, nesse contexto, não recorreriam ao judiciário ou a um tribunal arbitral para permitir que essa mediação pudesse gerar algum efeito. Uhum. Acho que, para começar, seria isso. Não, super bacana isso que você está falando, porque você usa esses instrumentos primeiro para estruturar melhor a governança dentro do contrato e dentro da empresa, e também para fazer as pessoas refletirem já previamente, bom, mas se der um problema em relação a isso, como é que a gente vai encaminhar? Então, muitas vezes a gente até fala que pensando sobre como resolver, o problema até pode nem aparecer, né? Ou se a gente tem alguma solução, muitas vezes também se resolve antes de chegar em um litígio, quando já tem aí alguma previsão. Eu lembro muito, acho que foi o Luiz André falando daquela cláusula de jogar a moeda em determinadas situações que não tem solução, então joga a moeda. E aí tinha gente que se revoltava, não, mas é um absurdo, mas isso aí não pode não ser justo, tal. Você fala, não, mas as pessoas sabendo que podem perder jogando uma moeda, você já vai preparado para negociar de outra forma, né? Mas, enfim. Vera, a gente, assim, eu queria te perguntar... Eu queria, se der tempo, eu queria só fazer duas considerações breves, que você me perguntou disso, eu não respondi, passei, acrescentar o que você falou e o que a Ana falou. Você falou no começo, né, do judiciário, desse sistema recursal nosso, que é uma coisa atípica e realmente quase que rocambolesca, um negócio inacreditável, né? Enfim, ele é muito complexo para a gente que é do direito entender, imagina para alguém comum. E a Ana trouxe a ideia de custo. Então, assim, o que eu acho que a gente está falando aqui, só capturando, assim, a mediação é uma porta, né? A gente poderia usar também, a Vera falou isso, um sistema multiporta, né? Com esses métodos autocompositivos e heterocompositivos, no fundo tem várias portas. O que a gente quer estimular, falando das cláusulas, só acrescentando, tenta abrir a porta da mediação antes de ir para uma solução, né, de heterocomposição adjudicatória, usando um termo jurídico, na verdade, de uma solução imposta por um terceiro, porque o custo é menor e essa questão da moeda que você acabou de trazer, ela fica menos presente. Não que não tenha um componente, vamos dizer, randômico ou aleatório, como a ideia da moeda,
mas as partes conseguem, né, numa mediação, reduzir um pouco essa incerteza e dar contornos para um acordo, né? E na medida que ela participa do acordo, o cumprimento tende a ser mais espontâneo ou mais fluido do que uma execução, seja no judiciário ou até mesmo na arbitragem, porque a arbitragem, quando chega na fase de execução, se esgota o procedimento, vai para o judiciário, a menos que tenha um cumprimento espontâneo, né? Então, é isso que eu acrescentaria em cima do que a Ana falou, a gente estimular, se está na cláusula escalonada, institucional, numa Câmara ou ad hoc, o importante é apresentar para o cliente, e aí tem nuances de quando a família é empresária ou uma multinacional, uma empresa que não é de controle familiar, a gente pode falar depois se der tempo, mas é apresentar, falar, olha, como a Ana falou, vamos experimentar, vamos criar um espaço aqui, que você tem muito pouco a perder, né? Tem um investimento de tempo, tudo, mas você não vai expor, você não vai se enfraquecer se tentar. Tem todo um lado psicológico que nós todos sabemos que a gente tem que adentrar também nesse campo que não é tão jurídico e explicar para a parte, isso não te enfraquece. Chamar um terceiro para, né, para fazer uma mediação e tentar uma negociação antes de alguém tomar uma decisão, ao contrário, pode ser muito produtivo. Começar a refletir que realmente é conversando que a gente se entende, né? Ou pelo menos a gente tem que tentar. Mas, Vera, eu estava te perguntando, a mediação e a arbitragem, elas vêm sendo efetivamente utilizadas para resolver conflitos societários envolvendo empresas familiares? Aí eu sei que o seu escritório faz uma pesquisa anual sobre arbitragem e mediação. Se você puder falar um pouquinho sobre essas estatísticas. Olha, Roberta, o tema de arbitragem societária, especialmente, tem sido muito utilizada, né? A gente tem muitos casos. A gente faz realmente uma pesquisa anual há muitos anos, a gente começou há mais ou menos 10 anos, antes envolvia um número menor de câmaras, hoje essa pesquisa abrange 8, né, as maiores câmaras de arbitragem que a gente tem no Brasil, que é a ANCHAM, a B3, a Camarb, a Fiesp, a CCBC, CBMA, CCI e FGV. E aí, então, nós pegamos os dados dessas 8 câmaras. A última pesquisa que nós publicamos, ela é de 2019, e agora a gente está recebendo essa semana os dados de 2020, falta só uma câmara enviar, então provavelmente em outubro a gente vai divulgar a pesquisa referente a 2020. Mas é interessante a gente ver que dessas 8 câmaras, em 2019, elas administraram 289 arbitragens, e o valor total envolvido nessas 289 arbitragens é da ordem de 61 bilhões de reais. E é interessante que na pesquisa de 2018, a gente teve um número muito parecido de quantidade de procedimento, foram 292 procedimentos, e em 2018 foram 81 bilhões de reais, então basicamente 20 bilhões de reais a mais, assim, uma diferença bem expressiva. Então a quantidade de procedimentos se manteve, mas os valores envolvidos acabaram caindo um pouco. E aí essas estatísticas, elas mostram o seguinte, a ANCHAM, por exemplo, ela teve 12 arbitragens em 2019, dessas 12 arbitragens, 10% envolveu matéria societária. Na B3, eles tiveram 27 arbitragens em 2019, e aí aqui o número é basicamente 100%, 92,60% de arbitragens envolvendo temas societários. E só para esclarecer, infelizmente a gente não tem a categoria de empresas familiares, podemos até pensar em incluir essa categoria no ano que vem para a gente também ter esses números com relação a empresas familiares, por isso que eu só estou dando os percentuais de societário. Na Fiesp foram 48 arbitragens, 24% de matéria societária. A CCBC, que é a que administra o maior número de procedimentos, foram 97 arbitragens e quase 50% envolvendo matéria societária, foi mais de 47%. CBMA, 25 arbitragens, 12% societárias. CCI, 36 arbitragens envolvendo partes brasileiras, basicamente 10% envolvendo matéria societária, e na FGV, 25 arbitragens, 8% envolvendo matéria societária.
Tem um outro levantamento também bem interessante que foi feito em 2018 pelo escritório L.O. Batista, e lá eles abordaram 6 câmaras, né? ANCHAM, Bovespa, Camarb, Fiesp, CCBC e CCI. E lá nessa pesquisa eles identificaram que os conflitos societários correspondem a 38% das arbitragens iniciadas no Brasil de 2016 a 2018. Então, também é um número bastante relevante. E aí eu acho que esse resultado da pesquisa deixa muito evidente que a arbitragem está consolidada no Brasil, os números são expressivos, né? E a gente percebe aí a relevância das arbitragens envolvendo as questões societárias. Uhum. A mediação, por outro lado, ela ainda é pouco utilizada no Brasil, e os casos envolvendo questões societárias eu acho que são bastante escassos. No ano passado, a gente passou a incluir mediação na pesquisa, mas a gente acabou não divulgando os números, porque como era o primeiro ano que a gente viu as perguntas, acabaram as respostas vindo com premissas diferentes, então a gente não conseguiu unificar para ter um material de divulgação de pesquisa. Mas aí a gente já percebe que os números são bem menores. A ANCHAM, por exemplo, teve 6 mediações em 2019, 16% envolvendo matéria societária. A B3 e a CCI não informaram nada sobre mediação, provavelmente talvez não tenham tido. Camarb teve 3 mediações e não identificou também quantas envolveram matéria societária. A Fiesp também 3 mediações, e aí eles indicaram que de 2015 a 2019, 24% dessas mediações eram societárias. CCBC teve 8 mediações em 2019, mas também não indicaram a quantidade societária, e a FGV 7 mediações, na verdade, requerimentos de mediação, né? Não todos necessariamente se tornaram mediações, e também não indicaram as matérias envolvidas. Então, acho que é interessante a gente perceber que o tema societário está muito forte nas arbitragens, e na mediação, eu acho que mesmo, até a Ana mencionou, né, que a gente tem a mediação ad hoc, mediação institucional, isso é importante a gente ressaltar na pesquisa, quando a gente fala de estatística, porque enquanto a maioria das arbitragens é institucional, eu diria que mais de 95% das arbitragens acontecem em instituições, a grande maioria das mediações é ad hoc. Então, isso dificulta um pouco o levantamento das estatísticas, porque aí a gente não acaba, essas mediações ad hoc, elas ficam perdidas e a gente não tem esses números. Mas eu acho que mesmo no ambiente ad hoc, eu acredito que as mediações envolvendo questões societárias e empresas familiares ainda são pequenas. Acho que a maioria acaba sendo questões de direito de família, mas não essas questões societárias. É bacana que vocês estão fazendo esses levantamentos, mas realmente deve ser difícil chegar num número preciso, né? Porque ainda tem, embora a arbitragem já esteja consolidada, ainda a gente não tem muito material de pesquisa e de números, até porque as arbitragens são sigilosas, né? Então não dá para fazer aí grandes pesquisas. Mas, Ana, assim, pegando um pouco na sua experiência, como é que você vê, como é que funciona a mediação durante um processo de arbitragem, por exemplo, quando ele já está instalado, né? Porque a mediação a gente pode, enfim, a gente pode começar antes, mas não necessariamente, né? Você já teve alguma experiência? Não tive, mas eu posso te dar assim minhas ideias sobre esse tema, que é o seguinte: quando a gente, né, nesse contexto aqui do GEF, que são empresas que a gente estuda, troca ideias, experiências, empresas de controle familiar ou com componentes familiares, né, do fundador, enfim, a gente tem um ambiente ali muito peculiar, né, na composição societária, e muitas vezes as relações familiares se estendem para outros níveis, não só o societário, às vezes o simplesmente patrimonial, ou só na gestão, ou só nos conselhos de família. Então, o que eu noto, né, na nossa prática? Você tem um ambiente nessas empresas que é um pouco mais propício para o conflito, sobretudo aquele conflito latente, né, aquele conflito crônico, seja porque tem vieses ali comportamentais,
seja porque tem vícios na comunicação, ou porque tem pouca transparência, ou porque tem muita consolidação de poder e de funções e de confusão de papéis dentro da estrutura de gestão, de controle, ou seja também porque não temos todas as pessoas nas suas áreas, né, com todas as formações que seriam necessárias para ter mais profissionalismo ali na hora de criar uma política, de dar um tratamento para um determinado assunto. Então, a gente já tem nesse universo um terreno muito forte, muito propício para a criação do conflito. Se esse conflito, se a gente não tem uma cultura interna, né, desenvolvida por meio de governança corporativa, práticas, treinamento, criação de fóruns e tudo mais, se a gente não tem essa cultura bem desenvolvida, o conflito vai naturalmente se escalar, né? Ele vai crescer. E aí vem a sua pergunta. Se a gente tem, numa empresa com essa composição, uma arbitragem, né, colocada, posta para solucionar um conflito que se instaurou e que muitas vezes as raízes desse conflito, você percebe que elas chegam em áreas ali muito íntimas das partes, né, e que muitas vezes até carregam memórias emocionais, traumas, questões de frustração, questões totalmente, às vezes, completamente desconectadas do problema em si, do conflito em si, né? Subjetivas, né, que a gente fala. Exatamente. Então, você tem lá questões subjacentes, né, ao conflito que não conseguem ser trabalhadas numa arbitragem, não conseguem ser trabalhadas em nenhum tipo de procedimento em que um terceiro vai chegar ali, vai ler uma cláusula contratual e vai decidir sobre qual o rumo, né, como resolver aquele problema. Então, a perda que se tem para essa empresa familiar é muito grande. E por isso que a mediação, em qualquer fase da vida, da história de vida dessa empresa, é cabível, é defensável, vai possivelmente gerar muitos ganhos, vai economizar energia das partes. Eu tenho visto, inclusive, até por debates com outros mediadores, porque eu não faço mediação, né? Mas eu tenho contato com mediadores. A possibilidade de você tirar, diminuir o tema que está na arbitragem, diminuir através do uso da mediação, para resolver outras questões ali. Então, você também distensiona o grau, né, de animosidade das partes através da mediação, levando para o mediador coisas que são mais assim, não tão estritamente ligadas ao objeto do conflito. E eu disse que a mediação cabe em qualquer fase, né? Mas a gente também falou muito pouco. Acho que não só a mediação vista como um procedimento em que você tem efetivamente um mediador trabalhando ali com as pessoas, mas também as técnicas de mediação que são utilizadas em qualquer tipo de conversa, em qualquer tipo de interação de grupo, né? Você saber ouvir, o tempo de fala, organizar a conversa, ter, por exemplo, halls, né, assim, ordens do dia, vamos ter uma reunião para falar desses dois aspectos, a documentação, o suporte está aqui. Então, organizar esses encontros, tornar mais objetivas as conversas, criar realmente um mecanismo que facilite a troca de ideias e a mitigação dos conflitos. Porque eu digo, aqui a gente está conversando sobre mediação e arbitragem, mas, puxa, oxalá a gente não tivesse que recorrer a nenhum desses procedimentos, porque a gente já teria uma cultura interna de atitudes e processos que mitigariam ao máximo a escalada desse conflito, a ponto de termos que recorrer a um terceiro, né? E isso é fácil de ser acessado se a gente, através dos consultores, dos advisors, dos advogados, se a gente consegue mostrar para as partes a importância de ter esse treinamento, de acomodar dentro dos contratos soluções flexíveis, opções, né, hipóteses de dispute board, ou então vamos ter um facilitador, ou aqui é um caso de mediação, ou como é que a gente vai construir o consenso, vamos ter reunião prévia, em alguns casos vamos ter unanimidade,
não vamos seguir, né, o percentual que cada sócio tem. Então, acho que são inúmeras técnicas que podem contribuir para a preservação do negócio. Né? Caso contrário, as empresas familiares, a gente vê pelas estatísticas no mundo inteiro, elas se perdem, elas não chegam à terceira geração. E aí que eu acho que no nosso grupo, né, a gente tem essa troca, permite a criação desse valor, que é essa consciência de fazer com que a gente use recursos múltiplos para minimizar a perda do negócio, né? A perda do valor. Não, é a questão de você pensar em entender de fato qual é o problema, né? Acho que o profissional, eu vou passar para o Amedeo agora, que a gente já teve aí algumas experiências juntos em negociação e arbitragem, e assim, a gente sabe que, por exemplo, o IBGC prega nas boas práticas, né, a mediação como um instrumento importante na solução de conflito, e especialmente a gente está falando aí nesse contexto societário e familiar, mas também em outras questões patrimoniais de família ou até de gestão, enfim. E como é que você vê para materializar esse compromisso, Amedeo? Assim, a gente coloca no protocolo, no acordo, a gente deixa para o momento que se apresenta a dificuldade, aí essas questões todas que a gente vê, né? Se tem orçamento, quem que paga, onde que acontece, enfim. Fala um pouquinho dessa sua experiência. Eu estava pensando, ouvindo a Ana aqui, no nosso caso, e com toda a confidencialidade, evidentemente que a gente não jamais dá nome aos bois, vamos falar sempre num campo hipotético, mas ele é muito útil, né? A pergunta que você fez para ela, ela respondeu muito bem, remete a uma coisa que eu, a Vera e nossos colegas no Conselho falamos muito, que a gente chama janela de oportunidade, né? Então, quais são os momentos do conflito onde, eventualmente, a mediação pode ter essa adequação toda que a Ana descreveu muito bem? A mediação ela é muito potente, mas eu costumo falar, ela não é mágica. Por mais que a gente se encante e ame a profissão e ela seja fascinante, ela não é o elixir, ela não resolve tudo. Tanto é que a arbitragem tem esse condão, essa presença, o próprio judiciário. Agora, se a gente souber capturar as janelas, os momentos, oferecer, seja com a arbitragem instalada ou com um processo judicial, e tiver essa sensibilidade, esse compromisso com o cliente, que a Ana falou, acho que a gente vai ter êxito. Nós fizemos um desse, né? Nós fomos chamados, e acho que a gente, modéstia à parte, ajudou, né, a construir um acordo, e aconteceu exatamente o que a Ana falou. Isso já tem tempo, então dá para a gente falar tranquilamente, não vou dar mais nenhum detalhe do que isso, mas a gente trabalhou bastante presencialmente, pré-pandemia, viajamos, eu, você, Marcelo, tudo, e com inúmeras famílias, para não dizer o número, e o que a gente fez foi realmente organizar, como a Ana falou, bem organizar a agenda, promover o encontro, falar dos interesses, né? O que está por baixo, como a gente falou, subjacente às posições, que é sim, não, concordo, discordo, quem é que ganha mais ou menos, o que interessa para nós. E aí, eventualmente, nesse caso a gente teve notícia disso e outros, o conflito acaba vindo à tona, porque nós também não somos xamãs. A gente não consegue dar conta, como mediador, ainda mais empresarial, de traumas, como a Ana falou, que são coisas, às vezes, geracionais. Você pode trabalhar em outro campo, né? Na constelação, na psicanálise, tudo, mas não é nesse campo que a gente está fazendo. Se o conflito volta, que bom que ele voltou já muito mais compactado, né? A Ana não usou essa palavra, mas é o caso que a gente atendeu. E tem um outro que é público, esse a gente pode falar, nenhum de nós que eu saiba trabalhou, já é de domínio público, mas vale a pena falar um segundo dele, que é o caso do Pão de Açúcar, do Abílio Diniz, onde o William Ury foi um negociador, mediador. O americano é muito mais livre, né? Eles usam essas expressões de uma maneira intercambiável, mediator, negotiator, sem tanto cuidado como a gente usa no Brasil. Mas o fato foi uma mediação de empresa de capital aberto, de uma certa forma familiar, que foi resolvida afastando a arbitragem, suspendendo a arbitragem, uma série de advogados escalados, contratados e tudo, que foi resolvida em 3, 4 meses, com a participação do William Ury, equipe de um lado, e dos assessores do
da outra parte do outro, né? Então, tem muitos casos interessantes, a gente atuou num relevante dentro do contexto brasileiro, esse outro, que, como a Vera falou, não são capturados, a gente jamais vai ficar revelando, a não ser que venha para o livro, esse caso está no livro do Iremur e o Abílio Diniz fala, então a gente pode falar livremente. E que bom que tem empresários que têm essa generosidade de falar, olha, para mim aquilo foi uma solução bacana. Então, esse é um ponto. E, por último, né, para não deixar de falar, qual que é assim, a gente põe no pacto, coloca no compromisso, no acordo de acionistas, protocolo familiar, tudo que a gente puder deixar consagrado, escrito, é melhor, né? Então, outro dia eu estava falando aí do discussões políticas, a gente ouviu pessoas falarem, não vou ficar reproduzindo aqui, um palavrão latino que é verba volant scripta manent. Então, assim, as palavras o vento leva, a escrita fica. Se a gente puder deixar consignado que nós temos melhores intenções de procurar uma solução amigável, como a Ana falou, seja a mediação, seja um board, seja um mecanismo, né, organizado de conversa, é muito bom. Se isso não tiver, mas na hora que for chamar, lembrar, nossa, a pessoa procura a Vera, você, a Ana, ou a mim, né, você conhece um mediador, uma mediadora boa, indica. E se quiser já procurar uma Câmara, ótimo, porque a Câmara também faz esse papel, organiza a reunião, manda convite, apresenta um corpo de mediadores, também acontece isso, né? É difícil você colocar num protocolo familiar o seguinte, vamos fazer a mediação, mas desde que seja a Roberta, a Ana, o Amedeu e a Vera. Quem garante que nós vamos estar vivos amanhã? Né? Então, você coloca, às vezes, cláusulas complicadas, e o conflito raramente acontece no dia seguinte, né? Que você assina ou termina um processo de governança e formaliza o protocolo. Geralmente, ele vai aparecer mais adiante. Pode ser que a gente tenha mudado de profissão, de país, tudo. Tem que ter um caráter um pouco mais permanente. Aí que a vantagem do institucional, sem dúvida nenhuma, para a arbitragem, você vai ter sempre um corpo renovado de árbitros e de mediadores. É por isso que, voltando àquela tua pergunta e concluindo aqui, eu acho a cláusula escalonada muito importante. Eu colocaria no máximo de lugares que dá. Então, no acordo de sócios, põe a cláusula de prevenção e resolução de conflitos, média-arb, institucional. Coloca no protocolo que é para fazer mediação. Coloca em tudo que é lugar, porque aí fica claro que a gente tem a cultura. Depois, como que vai ser acionado e quem paga? A gente tinha falado isso antes, né? Tem que deixar reservado um orçamento e saber que, de fato, isso custa. O nosso tempo custa e custa a hora e não é tão caro assim. Né? Tem todo um mito, né? É caro. Não, é caro, quanto que é o conflito? A Vera falou aí 60 bilhões, 80 bilhões por ano. Coloca isso percentualmente às nossas horas aí, divide, né, numerador por denominador. Quanto é o investimento de um board, de um painel, tal, vis-à-vis o custo do conflito? É 0,0000. Quanto você ganha? Infinito, né? Uhum. Certo. Vera, eu fiquei curiosa. Você falou das estatísticas societárias, mas quais são os temas societários assim que mais são levados para a arbitragem? Agora, saindo da mediação, voltando um pouco para a arbitragem. Na verdade, assim, os temas mais comuns envolvem contratos, né, de compra e venda de empresas e muitas disputas relacionadas à definição de preço, discussão de garantias, de solução de sociedade, e também tem bastante conflito relacionado a direito de voto. Até recentemente, a gente estava numa arbitragem que é uma empresa familiar e está numa arbitragem, e aquilo realmente, cada dia que passa a arbitragem, eu penso que seria um caso perfeito para mediação, porque são irmãos, enfim, se degladiando, e tudo por discussão de relação a direito de voto, que seria ali muito bem resolvido dentro de uma mediação, mas basicamente são essas as principais questões que a gente vê. E qual, assim, o que você vê como grande vantagem de utilizar a mediação envolvendo matéria societária em empresa familiar? Eu vejo a empresa familiar, né, muito como eu vejo lá a Câmara de Mediação e Arbitragem, que eu sou presidente lá da OAB,
porque ali os escritórios de advocacia basicamente são como empresas familiares, porque os sócios têm uma relação extremamente próxima, normalmente são pessoas que estudaram junto na faculdade, então são relações muito próximas e por isso que lá na Câmara a gente tem tentado incentivar de todas as maneiras a mediação. A gente acha que são casos perfeitos para mediação e muito complicados para ser julgados por arbitragem. Em empresas familiares, a mesma coisa, acho que a mediação é o melhor caminho. O que eu vejo de vantagens, primeiro a confidencialidade, acho que é muito importante, né? A gente tem na mediação tudo que é tratado lá é mantido em sigilo, é confidencial, a menos, claro, que as partes decidam de forma diversa. A celeridade, infinitamente. A gente vê aí um processo judicial que hoje leva 7, 10 anos. Eu já fui advogada em caso societário, que eu fiquei 10 anos de história, saí, eu sei que o negócio continuou rolando e não terminou até hoje. A empresa não sobrevive 10 anos na briga. Quando resolver isso, não tem mais nada, virou pó. Então, assim, é insano. Na arbitragem, a gente vê uma arbitragem leva em média 2 anos, não tem sido tão rápida como a gente gostaria, a gente vê arbitragem demorando 3 anos. E aí a gente pega uma mediação, a questão é resolvida em meses, 2, 3 meses, quando muito, 6 meses. Então, assim, uma economia de tempo absurda, custo infinitamente menor, né? E a gente pensa que, por exemplo, hoje é muito fácil a gente calcular custo em arbitragem e mediação, porque a gente vê lá institucional, as câmaras normalmente têm uma calculadora, então você entra lá no site da CCBC, você coloca o valor do conflito na calculadora e em 1 segundo você vai ter quanto você vai pagar de taxa de administração, quanto você vai pagar de honorário de árbitro. Mesma coisa mediação, normalmente mediação é por hora, mas também valores baixos. Aí, como a gente está aqui dentro de um grupo de estudos da GV, pensando na GV, por exemplo, se você for pegar um conflito de 50 milhões de reais, a GV ela não tem essa calculadora porque ela sugere valores, ela não são valores vinculativos, mas se a gente pegar os valores sugeridos pela Câmara, você gastaria aí 720 mil reais, mais ou menos, entre taxa de administração e honorários. Esse mesmo valor numa mediação também administrada pela GV, você gastaria por volta de 100 mil reais, quer dizer, 14% do valor. Em outras câmaras, você vê que, às vezes, a mediação custa 5% do valor que a gente gastaria numa arbitragem. Então, acho que o custo também é importante. E, para mim, assim, o mais importante de tudo é que na mediação a gente tem o controle do risco e do resultado. Que quando a gente dá a decisão para um terceiro, seja ele um juiz, seja ele um árbitro, a gente não tem ideia do que vai sair dali, a gente não tem controle algum. A gente só sabe que, com certeza, alguém vai sair muito insatisfeito, quando não os dois, porque a gente vê muitas arbitragens que ninguém sai satisfeito. E aí, na mediação, por outro lado, a gente tem total, a parte, né, tem total controle sobre o resultado, porque o mediador não vai decidir nada, e tudo que for criado ali vai ter sido criado em consenso por elas. O mediador só vai ajudar as partes a tomar uma decisão. Mas a decisão é das partes, e ninguém melhor do que as próprias partes para saber o que é melhor para elas. Então, acho que esse controle do risco e do resultado, para mim, é a principal vantagem da mediação sobre os outros métodos. Eu vou passar para você, Ana, se eu já vi que você quer fazer aí um complemento ao que a Vera está falando, mas acho que tem esse ponto também da questão do relacionamento das partes, né? Se a gente está falando de societário e de família. Então, num processo de arbitragem, né, depois que tem a decisão, e num processo judicial, imaginando que a gente chegue até a decisão final, o relacionamento fica muito comprometido, né? Aqui, Roberta, é o ponto-chave, né, que eu acho que é o seguinte: a gente precisa olhar para essas empresas, nós, né, os assessores, tal, a gente precisa olhar para essas empresas assim, tentando integrar as partes, né? Porque a solução normalmente pensada pelos advogados, né, sejam os advogados na parte preventiva ou aqueles que já vão lidar com o litígio propriamente dito, são soluções que melam a relação, né? Quer dizer, ali o advogado, ele quando pensa numa cláusula shotgun, por exemplo, ou numa cláusula de
put option, call option, ele está pensando na dissolução da sociedade. Então, há um impasse, não resolvemos, aplica-se a maioria, o dissidente pode ir embora, e aí como é que a gente vai avaliar a participação e, né, de que maneira ele vai sair. Então, essas cláusulas, elas foram pensadas para dissolução do negócio e para preservação do negócio. Então, assim, o negócio familiar, a preocupação é mantê-lo, né? É preservar o legado familiar. Então, é daí que eu acho que o nosso foco precisa mudar, não da gestão do conflito desaguando o conflito numa cláusula, num procedimento que acaba dissolvendo a sociedade ou um negócio, mas sim incluindo, integrando esses conflitos de uma maneira construtiva, buscando opções, soluções, hipóteses, né? E esse ponto não só que a Vera levantou de que a mediação proporciona que as partes encontrem essas soluções por elas mesmas, porque elas saem da posição e olham para as questões subjacentes e discutem isso e criam mais opções, a gente também tem que olhar para o fato de que na arbitragem, assim como no litígio estatal, significa que um vai ganhar e o outro vai perder, né? E muitas vezes a sociedade é a que pior sai disso, porque enquanto está durando o litígio, ela está sangrando, né? Os sócios não estão colocando foco no negócio, no legado. Então, é muito importante essa mudança de cultura, olhando para a preservação. Então, a gente tem que ter uma cultura de pacificação de conflito por diferentes métodos, dando aos sócios, às partes, inúmeras ferramentas para a gente, para eles conseguirem lidar com essas diferentes fases da vida da empresa, justamente para que eles consigam atravessar a sucessão, consigam atravessar os momentos de crise, e de uma maneira onde o relacionamento se fortaleça também. Uhum. Então, acho que esse é um ponto importante. É bem bacana, realmente, porque mesmo que a solução seja alguém sair ou vender a empresa, pelo menos foi conversado antes, né? De você aplicar a cláusula direto. Eu daqui a pouco eu vou passar para vocês três fazerem as considerações finais, mas antes eu queria fazer uma pergunta igual para os três, assim. A mediação, pelas estatísticas aí, até que a Vera apresentou, a gente vê que a arbitragem ainda é muito mais usada que a mediação. Bom, processo judicial nem se fala, né? Mas falando aqui de arbitragem e mediação. Embora a mediação seja também, como a Vera mostrou aí em várias câmaras, muito menos caras, muito, né, muito economicamente muito melhores. Por que isso acontece, né? Essa arbitragem é mais custosa? O que vocês veem? É cultura? A culpa dos advogados que são belicosos? O que você acha, Medeu? Se eu puder começar, eu ia falar sobre isso. Eu acho que essa mudança de mentalidade que nós todos estamos falando, nós estamos num momento favorável, falando de janela de oportunidade. Eu acho que essa história do ASG, né, do ambiental, social e governança, não é um modismo. A gente tem visto isso concretamente em várias frentes. Aqui o nosso painel também, infelizmente, reflete isso. Eu fico feliz de ser uma minoria masculina entre 3 mulheres muito competentes, né? E isso está se refletindo cada vez mais nos conselhos, né, das empresas de capital aberto, tem movimentos no conselho, na gestão, na presidência. E isso tem tudo a ver também com o sistema de remuneração, né? Tem um lado subjetivo e objetivo nosso, do ser humano, que chama-se pecúnia, né? Dinheiro, remuneração, e também ego, né? Então, na medida que os incentivos foram muito de curto prazo, bônus, existe uma tendência, né? Não vamos entrar aqui, Ana e todos nós, na governança, no cerne da governança, do conflito principal, gente, mas se eu sou incentivado a produzir resultados e sou bonificado de tal maneira, pode ser que eu não me interesse, né, participar de uma mediação, me expor, resolver e deixe essa questão para o próximo que vem depois. Não vou nem entrar no mérito de provisionamento,
de perdas. Então, nós vamos ter que enfrentar essa questão também, que é critérios de provisionamento, bonificação, longo prazo, e nesse aspecto isso junta com família empresária, porque eu concordo totalmente com o que a Ana falou, eu sei que todos nós estamos mais ou menos no mesmo barco, família empresária é um negócio de gerações, pode ser difícil e muitas não sobrevivem, mas no arcabouço do negócio é para durar, é para ser duradouro. Então, não, assim, se não mudar esse sistema, mas está mudando de remuneração, esses mitos de executiva super-herói, né, que é infalível, e tudo, se isso realmente não começar a ser conversado e desmistificado, a gente vai ter isso responde um pouco à tua colocação, Roberto, por que ainda não é tão presente? Porque as pessoas querem, é meio infantilizado, querem que alguém fale quem está certo e quem está errado. O papai e a mamãe tem que dizer quem ganhou, quem perdeu aí. Não é assim. Somos todos adultos e aquela história. A gente é a aula número 1, 2 do curso de mediação. Sai da história da culpa e vamos para a responsabilidade. Né? Isso é um pouco do que eu falaria. Você concorda, Vera? Eu concordo plenamente com a Medeu e eu acho que também tem outros pontos, né? Primeiro, a lei de mediação é super recente no Brasil, é de 2015, isso afeta, claro, não que antes de 2015 não se pudesse fazer mediação, mas eu acho que agora com a lei isso dá muito mais segurança jurídica para as partes se submeterem. Acho que muito por conta do desconhecimento mesmo sobre o Instituto, especialmente aí uma certa resistência tanto de advogado, e a resistência do advogado é muito pelo que o Amedeo falou, de honorários. Para que eu vou mediar e ganhar menos se eu posso brigar e ganhar muito mais? Né? Então, a gente também tem que mudar essa cabeça do advogado. E outra coisa que eu acho que acontece muito com advogados e empresários é que eles se acham excelentes negociadores. E que se eles não conseguiram negociar, porque claro que eles tentaram antes de ir para o litígio, eles acham que o mediador não vai mudar essa realidade. Um terceiro ali não vai mudar nada, porque eles já fizeram de tudo. Eles são aqueles super-heróis mesmo que a Medeu colocou. E quando isso é equivocado, porque a verdade é que o mediador muda completamente a dinâmica da negociação. E eu também acho que existe ainda um preconceito com o instituto e com o mediador, ainda tem muita aquela ideia de que o mediador é uma pessoa zen, que abraça a árvore, que fala da paz. E aí acho que isso acaba assustando um pouco. E quando não é nada disso, a mediação é um processo técnico, estruturado, a gente precisa de mediadores capacitados que vão saber conduzir as partes por aquele procedimento. Então, acho que é um pouco de tudo aí que o Amedeo falou e outras coisas, porque realmente é muito complicado para essa mudança cultural. Agora, o que eu vejo que vai ajudar muito nessa mudança é a inclusão das disciplinas nas faculdades de Direito. Eu lembro quando eu comecei a dar aula na FAP em 2012, que a matéria era optativa, eu cheguei a dar aula para 2 alunos, eu ia para a classe, para a faculdade, para dar aula para 2. E hoje, há alguns anos que entrou na grade obrigatória, vai fazer toda a diferença isso daqui 5, 10 anos, porque esses meninos, esses futuros advogados, eles não vão ser convencidos de que a mediação é boa, a mediação já vai fazer parte desse instrumental deles. Então, acho que isso que vai fazer a diferença no futuro. Você concorda, Ana? Tem alguma coisa para acrescentar? Eu adorei, Amedeo, Vera, vocês foram perfeitos. Eu só acrescentaria o seguinte, também tem o lado bélico da própria parte, né? Porque a gente que estuda a mediação, governança, a gente sabe que existem pessoas que vivem do conflito. Elas precisam do conflito como uma muleta, né? Se eu não tenho um conflito, minha vida não está perfeita. Então, existem pessoas que não são voltadas para esse lado da gestão do conflito num sentido positivo. Elas encaram o conflito como uma questão muito de causa de vida, né? E eu na minha prática, lidando com empresas com diferentes formatos, né, nas familiares, sobretudo, a gente vê, mas também startups, né, que tem diferentes sócios mais equalizados, também acontece isso. A gente vê que às vezes tem um ali que cria o conflito para tentar tirar uma vantagem. Então, acho que as ferramentas nos cabe apresentá-las às partes, trazer essas ideias, essas sugestões para que eles entendam o valor que se gera
gerenciando o conflito para que ele não escale, né? Mas também tem o lado da parte, o lado pessoal, de como aquela parte vai lidar com o conflito, ou até mesmo criar o conflito. Então, acho que tem esse lado para agregar aí no fechamento, e acho que depois a gente vai fechar ainda, né? Mas acho que é isso. É complicado, isso que a Vera falou é importante. Eu acho que seria muito bom que as faculdades de Direito todas tivessem como matéria obrigatória, assim, aprender a negociar, aprender a mediar, e algumas aulas de psicologia também, né? De como encaminhar essas pessoas belicosas, e muitas vezes, assim, a gente falou de processo de mediação, o Amedeu contou um pouco, mas como é importante também as conversas individuais que a gente vai tendo com cada um, para pontuar, olha, você está com raiva por causa disso, e eu até acho que você tem razão, mas não vai resolver a sua raiva, né? Pode até piorar, porque vai, vai diminuir o dinheiro, vai, enfim. Então, assim, cada vez mais eu vou me convencendo de quantas habilidades, né, quantos skills qualquer profissional tem que ter para realmente conseguir conduzir aí uma família ou uma empresa. Mas, gente, eu queria, antes de passar para vocês, agradecer muito. Quer falar, Ana? Pode falar. Dentro desse parênteses que você fez, tem pessoas que utilizam o conflito para conseguirem outras coisas, né? Dentro do universo de empresas familiares, eu crio um conflito dentro da empresa para conseguir uma outra coisa, um outro interesse meu em outro âmbito da família. Então, é por isso que estamos aqui debatendo as ferramentas, as utilidades, mas o lado pessoal a gente não consegue mudar a cabeça de ninguém, né? Com certeza. Mas, enfim, eu queria agradecer muito vocês, como sempre. A gente gostaria muito de voltar para os nossos encontros presenciais, mas isso já dá um gostinho aí, pelo menos a gente se vê um pouco, ainda que virtualmente, ouve bate-papo. E é isso, gente. Obrigada. Espero que a gente se encontre mais virtualmente ou não, né? E não. E vou passar para vocês fazerem as considerações finais, então. Pode começar, Amedeu. Delícia, né? Acho que a gente poderia certamente continuar essa conversa, porque é muito instigante e eu aprendo, né? Muito mais do que compartilhar conteúdo, ouvindo vocês, eu já saio mais preparado, né? Para atender cliente, para as questões que se passam na nossa vida, em todas as esferas. O que eu deixaria, estava pensando aqui, eu tenho algumas frases, às vezes, seja do William Ury que apareceu, de outros campos, eu queria homenagear um pouco o Brasil, porque a gente está num momento que, às vezes, precisa de inspiração, e tem tanta coisa boa no Brasil, nem sempre a gente é bem representado. Eu estava lembrando do Machado de Assis, tem um livro que acho que muitos de nós lemos lá no primário, no ginásio, e está talvez empoeirado, que é o Quincas Borba, né? E no Quincas Borba tem uma frase célebre que vem do livro do Quincas Borba, que é assim: ao vencedor as batatas, né? Então, não vou contar toda a história aqui, porque é um encerramento, mas depois de uma longa batalha, onde sai todo mundo exaurido, ao vencedor as batatas. Isso, muitas vezes, é o que acaba acontecendo num processo judicial ou na arbitragem, né? Que a gente tem a ilusão de que vai ter uma vitória, a gente falou isso tudo. E se a gente talvez gastar melhor, investir a nossa energia, como a gente falou, a Ana falou, num conflito estéril, e conseguir canalizar isso de uma forma inteligente, a gente possa ter muito mais do que batatas, um campo muito mais fértil para trabalhar. Assim eu espero. Obrigado de novo. Imagina. Não, isso quando consegue as batatas, né? Porque às vezes fica a ver navios, aquele famoso ganha, mas não leva, ou Exato. perde mesmo. Então, a batata às vezes é até bom. Vera. Bom, acho que só para concluir, dizer que a mediação e a arbitragem são métodos bastante recomendados, né, para a solução de conflito dentro dos temas societários e nas empresas familiares, e tem aí uma enorme perspectiva de crescimento.
Como eu falei, pela proximidade da relação, eu vejo a mediação como a melhor ferramenta, né, para se resolver aí os conflitos dentro dessas empresas, mas que para que isso aconteça, né, para essa adesão aí ao Instituto, a gente vai ter que mudar a chave, vai ter que criar essa cultura de mediação, expandir o conhecimento sobre o Instituto. E eu vejo que, do mesmo modo que a arbitragem, ela encarou vários desafios, até hoje, né, encara alguns aí, novos desafios, mas encara, já está consolidada, mas os desafios mudam, e já é uma realidade no país. Acho que a mediação ela ainda tem um longo caminho a trilhar, mas eu vejo que são essas discussões aqui que a gente está tendo aqui, organizada pelo GEF, por isso que eu parabenizo a Roberta pela excelente escolha aí do tema e por organização desses eventos. E aí eu acho que esses eventos, sim, são indispensáveis para que aconteça aí essa mudança cultural que a gente tanto espera. Então, agradecer mais uma vez o convite e dizer que foi muito bom estar aqui debater com vocês, Amedeo, Ana e Roberta, uma grande alegria estar aqui hoje. E essa coisa belicosa que você falou mesmo, né, Vera? Eu, há, sei lá, 25 anos trabalhava no escritório do Carvalhosa e eu me lembro de um parecer dele em um processo que discutia que a cláusula arbitral não tinha validade, porque ninguém pode ser tirado o direito de recorrer ao judiciário, e eu tive, assim, não era eu que estava assinando, eu tive que fazer pesquisa sobre isso para justificar o parecer. Acho que hoje isso já é incabível, né? Então, pelo menos a gente está caminhando aí. Ana. Bom, um prazer enorme estar aqui com esse grupo, né, de feras. Espero ter contribuído um pouco com o debate sobre essa questão da mediação como uma ferramenta adicional, né, para pacificação de conflito, mitigação do conflito, preservação das empresas, melhoria da comunicação entre as partes. E acho que nós, advogados, temos que mudar realmente, como a Vera colocou, a nossa mentalidade para buscar novas soluções, novas capacitações, para a gente conseguir transitar melhor também com os empresários, os empreendedores nesse mundo global, né? Um mundo que tem demandas de agilidade, de inovação, de flexibilizações. Então, acho que é importante o advogado assumir um pouco mais esse papel. E a demanda sempre vai ter, né, Ana? Porque esse negócio de falar, eu não vou fazer a mediação, porque daí eu não vou ter o cliente para cobrar o processo, ou o que seja. Não, você vai ter mais possibilidades de fazer você vai ter o cliente, né? O cliente Exato. acaba, então... Você vai ter mais tempo para ter outros clientes também, fazer uma coisa que te traz um pouco mais até de alegria mesmo, né? Bom, gente, então é isso. Muito obrigada. Eu espero realmente que a gente continue debatendo isso. E é isso, foi um prazer. Um beijo grande e Muito até boa conversa. a próxima. Tchau, tchau. Obrigado de novo.